Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Caleb, faço parte aqui do ecossistema Inova e hoje nós estamos recebendo novamente o professor João Hilton para falar um pouquinho sobre comunicação emocional aplicada à liderança e gestão emocional. Nós tivemos um encontro, se você ainda não viu, você pode clicar no card que está aparecendo aqui na sua tela e assistir essa palestra que foi incrível. Professor, seja muito bem-vindo e temos algumas perguntas para você para a gente continuar o nosso bate-papo. Muito obrigado, Caleb. Muito obrigado. Bom estar aqui novamente com vocês. Bom dia aí para todos. Bom dia. Então, professor, a gente vai começar com a pergunta da Gláucia, que nós comentamos sobre a diferença da meditação e da yoga. E ela pergunta se a yoga online funciona da mesma forma. Sim, a yoga online funciona. Ela vai ter que ir copiando ali os movimentos da professora que ela está assistindo. Eu diria que o único inconveniente da yoga online é que o professor não pode corrigir as posturas que ela está fazendo. Então, o que eu recomendo à Gláucia, é Gláucia, né, Caleb? Isso. Que me pergunta. Gláucia, o que eu recomendo a ela é que ela faça aulas simples, aulas iniciantes de yoga. Então, ela digita lá, aula iniciante de yoga, meia horinha, 45 minutos, e não vá para as aulas avançadas. Por quê? Nas aulas avançadas podem ter posturas que podem machucar, se ela não tiver uma supervisão de um professor. Então, funciona bem, mas pegar aulas para principiantes. Ok. E aí, ainda falando um pouquinho sobre a yoga, o Vinícius pergunta: além da meditação e da yoga, você tem alguma outra dica prática para melhorar o gerenciamento emocional? Sim, uma dica muito prática são pranayamas. Então, ele pode pesquisar. Pranayamas são exercícios respiratórios. Então, é um conjunto de vários exercícios que, conforme você os pratica, você tem liberações químicas muito positivas. A gente falou bastante disso na palestra. Então, você consegue liberar endorfina, consegue liberar serotonina, dopamina, através desses exercícios respiratórios. Então, é chamado de pranayamas. 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 Ok. A Bruna nos pergunta, na verdade, pergunta ao senhor, né? João, como podemos reavaliar nossa melhora ao transmitir uma mensagem com todas essas dicas? Um feedback? Existe algum exercício? Autoavaliação? Pois é, uma boa pergunta. Nós vamos entender que a boa comunicação, quando a gente começa a ter um bom gerenciamento para poder comunicar bem, nós vamos começar a colher feedback de fora, Caleb. Então, na verdade, nós mesmos não temos muita condição de medir se nós estamos evoluindo na comunicação só pela gente. Né? Uhum. Às vezes eu encontro gente em cursos que fala assim, não, mas eu falo muito bem, eu falo... E eu pergunto sempre assim, mas as pessoas dizem isso para você? Não, é porque eu sei. Eu falei, mas aí é difícil você próprio saber disso. Então, vão ser através dos feedbacks dos outros. Então, o que eu digo? Põe em prática ali meditação, se puder fazer yoga, mas se puder ter essa observação sobre os pensamentos, nós falamos bastante de gerenciamento de pensamento. E aí, o que vai acontecer? Põe isso em prática e, com o tempo, você começa a colher feedbacks de fora. É claro que se ela está um pouco ansiosa para saber se vai estar funcionando ou não, você pode perguntar para pessoas mais próximas suas. Ó, você percebeu que eu estou me comunicando diferente? O que você acha? Você pode me dar uma opinião em como está a minha comunicação agora? Mas é sempre o outro que vai dar o feedback se a nossa comunicação está boa ou não. Nós mesmos, sozinhos, não vamos conseguir ter essa perceber isso. É, com certeza. É difícil a gente se autoavaliar, né? Tanto Sim, para cima quanto para baixo. Às vezes a gente se coloca muito para baixo, ou então muito para cima. E uma coisa que eu acho interessante é quando a gente começa a aplicar essas mudanças no nosso dia a dia, o feedback ele vem fluido, né? Às vezes você nem precisa perguntar, as pessoas notam essa diferença, porque realmente transforma o ambiente. Eu acho que isso é muito importante também. Quando a gente coloca em prática, às vezes esse feedback vem de forma, não que a gente peça, mas ele vem sem a gente pedir. sim. E quando esse feedback começa a ficar positivo, aí a gente sabe que está no caminho certo. Ou seja, se eu estou colhendo feedback positivo, eu continuo no mesma caminhada que eu estou tendo. Agora, pode acontecer, às vezes, nós queremos nos comunicar de uma forma mais assertiva, Caleb, e às vezes não dá certo. Porque por algum motivo a gente não acertou a comunicação. E aí o feedback pode ser até o contrário.
Então, se começar a vir feedback de que você não está mudando nada, que você está agressivo, aí é a hora de repensar as estratégias todas, porque assim como assim como o outro nos dá o feedback positivo para nos manter, o outro também pode dar um feedback para a gente mudar a nossa estratégia, porque não está dando certo. A Sim. atenção é muito importante. E aí, ô professor, eu acho que a gente pode até comentar um pouquinho mais, porque é um conjunto, né? Como a gente se porta, as nossas feições, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente faz quando está se comunicando é um todo, né? E aí, como que a gente pode colocar isso na prática? Seria talvez pegar um espelho e treinar comigo mesmo? O que que eu posso fazer Seria assim para poder treinar esse conjunto como um todo? isso, e muito bem que você trouxe isso, porque assim, eu vou me comunicar. Eu tenho, primeiro só no aspecto físico, eu tenho o meu corpo, o posicionamento do meu corpo, eu tenho posicionamento da cabeça. Você sabe que se eu for me comunicar com você e falar assim, ô Caleb, você viu aquelas coisas que eu pedi para você ver? Olha a minha cabeça como tá. Uhum. Arrogante, né? Agora, também se eu abaixo a cabeça, Caleb, você viu aquelas coisas? Tá submisso. Então, olhar no espelho é muito importante. E, Caleb, eu vou falar uma coisa. Existe a nossa mímica facial. O que é a mímica facial? É como nós nos expressamos desde criança. Então, você pode ver que, por exemplo, eu quando faço isso, eu tenho uma marca, eu tenho 50 anos, mas aqui, mas já tenho uma marca de uma mímica facial. Tá vendo? Mesmo que eu pare e fique tranquilo, já está aqui. Isso aqui veio do quê? Veio de moleque, que era muito bravo, que eu era quando eu era criança. Então, eu vivia assim, com a minha mãe, com meu pai, com isso aqui fechado. Então, isso Uhum. vira uma marca. Então, é muito importante o espelho para que você consiga olhar se você tem marcas faciais que podem atrapalhar na sua comunicação. Cara, tem gente que a hora que vai conversar faz assim, oi, João, eu queria te perguntar uma coisa. Olha isso aqui, cara, tá todo fechado esse rosto. Então, o espelho, ele me ajuda a eu puxar para trás e tentar falar a mesma coisa, só que com uma outro tipo de feição no rosto. Então, é um trabalho, um artesanato, eu diria, com a gente, com o nosso comportamento, sabe? É um dia após do outro, que você vai ajustando uma feição aqui, vai corrigindo a sua voz. É muito importante a voz na comunicação. Nossa, ela vai ser muito poderosa no efeito da comunicação. Então, é importante, por exemplo, se você gravar você falando, para Uhum. perceber se você não fala muito segmentado. Então, pessoal, queria aqui trazer para você, né, uma coisa é que a gente, se você percebe que sua voz é assim, o que é legal? Você começar a treinar frases longas. Eu falei até lá no dia da nossa palestra, que você pode pegar, por exemplo, pessoas que você vê que falam muito bem, vídeos, põe para rodar assim 30 segundos e tenta repetir, usando a sua voz, repetir aquela mesma entonação do que aquela pessoa usou. Então, por exemplo, como que eu treinei a minha voz? Eu tinha um tio que era um locutor de rádio, Franco Neto, foi muito famoso da Jovem Pan. Ele que criou aquele slogan, repita, 12 horas, repita. E o que eu fazia? Eu ouvia as crônicas dele que ele mandava para minha mãe e eu ficava imitando, Caleb, para eu conseguir ter uma voz diferenciada. Se você ouvir, por exemplo, minha voz há 10 anos atrás, que eu era músico, ela era bem mais fina, as minhas frases eram segmentadas, então eu segmentava. Ela era titubeante, então às vezes subia, às vezes descia sem controle. E Uhum. aí, com essa prática de ouvir, repetir, o nosso cérebro é maravilhoso. Você começa a aprender a falar de um jeito diferente. Então, quando você chegar numa reunião, por exemplo, para conversar com uma equipe, você chegar, bom dia, pessoal, hoje nós estamos aqui reunidos, porque eu quero trazer para vocês uma informação muito legal, muito boa. Você vem com uma voz pronta. E por que que o outro presta atenção? Olha só o pulo do gato. Caleb, quem nos dá na mídia as notícias importantes? Não são os âncoras de jornais? Não são os locutores de rádio? Como eles falam? Eles não falam com a voz picotadinha. Eles falam com uma voz impostada e ritmada. Então, significa que a nossa memória dá valor para esse tipo de voz, porque desde criança. Se a gente pegar esses locutores de jornal, boa noite, hoje no Brasil acontece. É aquela voz que traz a segurança da palavra, porque é assim que nós vivemos cotidianamente. Se a nossa sociedade, os locutores de jornais,
falassem tudo fininho e meio assim, era assim que nós teríamos como a verdade, porque é assim que acostumaríamos. Mas nós acostumamos com essa voz mais direcionada, tanto para homens quanto para mulheres. Que Então, legal. é muito legal as pessoas pensarem em trabalhar as suas vozes. Trabalhar mesmo, como uma curtição, cara. Eu quero falar de jeito diferente, quero falar mais estiloso. Vai atrás de vozes que você gosta de ouvir, começa a imitar. Você não vai ficar com a voz daquela pessoa. Aquele timbre dela é único. Mas você vai misturar aquilo com o que você já tem. E você vai ser um único nesse processo. Então, vale muito a pena corpo físico, a voz, as palavras que eu uso, e aí sim, aquela minha capacidade de observação emocional dentro do ambiente, se eu consigo transferir a emoção correta. É um conjunto, é um artesanato para que você se desenvolva. Muito bom. E aí agora nós vamos entrar até numa sessão de perguntas mais específicas e aí trazendo para os negócios, tá? O Sérgio, ele escreve: como gerenciar um grupo de diferentes culturas, onde a motivação varia para cada elemento em acordo com a sua própria cultura, onde para uns é motivador, para outros pode ser ridículo e sem sentido, dependendo dessa cultura. Como fazer essa gestão de um time tão diverso? Ó, quando a gente vai falar pessoa a pessoa, eu costumo dizer que a gente tem que se moldar ao mapa de mundo daquela pessoa. Então, se eu fosse falar um por um da minha equipe, não teria nenhum problema, porque a hora que eu vou falar para aquele onde a motivação, aquele assunto não é muito motivador para ele, eu posso desenrolar um papo legal e conseguir ressignificar aquela ideia para aquela pessoa. Mas aí o Sérgio está trazendo no modo geral, ou seja, como que eu converso com uma equipe super diferente de pessoas e como eu consigo atingi-los com motivação. Aí o importante é pensar que eu, como liderança, sou o modelo de motivação ali. O que eu quero dizer com isso? É o seu poder de você mostrar motivação naquele assunto que vai fazer com que o outro veja diferente esse assunto. Caleb, por exemplo, em vários lugares que eu vou, a meditação ela não é facilmente aceita. Quando eu estou chegando num lugar, as pessoas às vezes estão, cara vai falar de meditação, cara não é meditação. Só que quando eu chego lá, eu levo toda a minha energia, tudo que eu acredito sobre motivação. E isso contagia as pessoas. Quantas vezes eu já tive esse feedback? Nossa, você sabe que eu nem ligava muito para esse assunto? Nossa, mas ouvindo você falar, agora eu vou começar a procurar. Por quê? Porque você consegue contagiar o outro. Então, de repente, você virar para mim e falar assim, João, você sabe sobre soft skills, por exemplo? Digamos que eu não saiba o que é isso. Ou que eu tenha preconceito. Fala, aí, Caleb, aqueles negócios de abraçar a árvore lá, essas coisas. E você vira para mim com emoção, fala, não, João, eu vou te explicar o que é soft skills, você vai ver. E se você traz essa motivação na sua fala, é claro que você vai me contagiar. Pelo menos com a pulga atrás da orelha, você vai me deixar do tipo assim, pô, eu vou pesquisar esse negócio. Motivação que o Caleb trouxe aqui. Então, pensar, respondendo para o Sérgio, que o Sérgio, num caso onde tem muita gente diferente, ele tem que começar a se mostrar cada vez mais motivado com aquilo que ele acredita e contagiar essa equipe com isso. Né? Ou seja, aqueles que já estão na dele ali, que já acham que aquilo é motivador, está tudo bem. Mas aquelas meia dúzia ali que não concorda muito com aquilo, vai ser conquistado pela força que ele traz, de motivacional. Né? Sim, com certeza. Eu acho que vai. A próxima pergunta é do José, e essa pergunta que a gente respondeu do Sérgio já complementa tudo, porque ele até pergunta que como gerenciar uma equipe que trabalha com tipos diferentes de serviço, vários segmentos, com metas diferentes, porém o resultado final conta com o resultado de todos. Acho que vai muito nessa de você, com a sua energia, com aquilo que você acredita, e trazer uma cultura, uma coisa diferente ali para todos, para que todos possam absorver, né? Então, vale E, muito Caleb, bem também. olha o poder dessa questão da fala. Vamos pegar agora até um momento muito triste que a gente vem vivendo, que é um momento de guerra. E vamos levar isso lá para trás, lá para o período medieval. Existiam pessoas que vinha vindo um exército de, sei lá, 20 mil pessoas. E os caras, eles estavam em 2 mil. Só que a liderança, na hora de conversar com esses 2 mil, conseguia contagiá-los de tal forma que esses 2 mil lutavam como se fossem 20 mil. Então, esse é o poder da fala, sempre foi.
o poder da comunicação. Então, o quanto que aquela pessoa chega motivada para fazer aquelas pessoas, nós temos que enfrentar 20 mil. Quem assistiu aquele filme 500, sabe que é com os espartanos, Os 300, né? 300, Isso. aumentando, 300. Ali mostra bem isso, o que é esse poder da influência, de quem está na liderança e influencia o outro. Então, eu acho que é bem poderoso isso. Como você disse, com o seu poder de comunicação, você começar a contagiar as várias áreas. E é lógico que a gente não consegue 100%. Nada, né, Caleb? Eu acho que só morrer que a gente sabe que é 100% de chance. Agora, nada é 100%. A melhor tecnologia que existe, ela não é 100% assertiva. O melhor palestrante do planeta, ele não é 100% assertivo. A gente tem uma margem grande de assertividade. Eu acho que isso é a nossa vida. Então, assim, dentro do meu contexto de vida, eu aumento as chances de ser assertivo quando eu melhoro a minha comunicação. Então, digamos que no jogo da vida, eu passo a ter vantagens, porque eu passo a ter maior assertividade ali. Mas pode ser que um ou outro não seja contagiado dentro da equipe. Perfeito. E aí a gente vai para a próxima, a pergunta do Eduardo. Professor, qual é um dos desafios que você enxerga para superar todos os dias, em estar fazendo sempre o seu gerenciamento emocional? Boa pergunta. A distração. Falta de foco naquilo que você quer fazer. Mais do que isso, não ter um significado específico e muito forte dentro de você do porquê que você está fazendo aquilo. Porque assim, preciso melhorar minha comunicação. Tá, por quê? Porque eu queria me comunicar melhor com as pessoas. Então, você vai ter que fazer exercícios de meditação, vai ter que começar a ficar observando a sua mente e olha a motivação que essa pessoa tá para isso. O significado que ela tem, ele não é tão forte emocionalmente quanto os hábitos que ela já tem cotidianamente. Ela já funciona num hábito que ela vai ter que mudar esses hábitos. Só que se a emoção da mudança, e o que é a emoção da mudança? O significado, para onde você está indo. Se o significado é grande para você, a mudança vai acontecer. Agora, se o significado da mudança não tem força, não tem poder, os seus hábitos antigos vão continuar vencendo. Você vai conseguir 2, 3 dias uma mudança, e daí você vai perder a atenção. Então, eu digo assim, pensa no quanto vai melhorar a sua vida se você tiver uma comunicação incrível. E aí começa a visualizar isso, aonde você pode chegar, para que isso ganhe o seu coração. Não, eu quero chegar lá. Você quer ser um super comunicador da sua equipe, te adorar, e chegar e falar assim, cara, eu quero segui-lo. Então, você precisa ter uma energia grande conectada a esse sentido. Vale a pena eu ser um grande comunicador. Esse vale a pena vai fazer com que todo dia ele fique assim na cabeça, observa a sua comunicação, observa o que está acontecendo, ouve alguém se comunicar, vai lá para o espelho, a gente falou hoje, deixa eu treinar, porque aquela pessoa está envolvida, comprometida com um significado, com algo que puxa ele para aquele caminho. Quando a gente vê histórias, por exemplo, de pessoas que venceram muito na vida, tem meninos aí, por exemplo, se a gente pegar jogadores de futebol, Cristiano Ronaldo, cara, aquele cara tem um storytelling maravilhoso. Mas se você vê a entrevista dele com 14 anos de idade, ele já dizia, eu ainda estou treinando, mas uma hora eu vou ser o melhor do mundo. Com 14 anos, ele estava conectado. E aí o que fazia? Todo mundo ia embora do treino, ele ficava no treino. Ou então, ele treinava o dia inteiro, ia na casa dele e ainda ficava treinando chute na parede para melhorar o chute. Os outros não. Os outros, às vezes, estava faltando meia hora para o treino, os caras já estavam assim, que vontade de ir embora para casa. Ia para casa, ia para farra, ia para festa. E ele não, estava comprometido. Ele tinha um significado. Na cabeça dele, ele queria ser o melhor jogador do mundo. Você imagina a força que isso tem. Tirou o cara da pobreza e levou a ser o maior jogador do mundo. Sim, e uma coisa que acho legal reforçar que é realmente um treino, né? Essa questão da distração, do foco. Eu lembro lá da nossa palestra que você até falou, olha, pega lá 7 minutos de meditação, faz uma vez por dia, e aí você vai ver que você vai melhorando, e aí você vai aumentando. Então é realmente um treino, né? O cérebro precisa ser treinado, ele precisa ali daquela sequência de ações até se tornar
tranquilo a gente conseguir manter ali o objetivo e aí para a vida, né? Isso funciona para todas as coisas, para o ambiente profissional, para o seu pessoal, os seus objetivos. Acho que realmente vale reforçar que o cérebro precisa ser treinado. Treinado mecanicamente, né? Esse mecânico tem que fazer o processo, exercício mesmo, diário. E lembrar, a gente falou lá, mas lembrar que toda transformação cerebral de hábito, ela vai acontecer por repetição e emoção. Então, assim, quanto menos emoção eu tenho, mais eu tenho que repetir o processo. Quanto mais emoção eu tenho, menos eu tenho que repetir o processo para conseguir o resultado de transformação. Então, por isso o significado. Ó, quando eu tenho significado, eu garanto a emoção já. Aí basta eu repetir, eu já tenho bastante emoção. Aí o aprendizado é muito mais rápido. O aprendizado que eu digo é a mudança de hábito, a aquisição de novos hábitos comportamentais. Muito bom. Professor, a próxima pergunta é da Gabriele. Professor, trabalho em um escritório que a grande maioria são homens. A comunicação é bem difícil, eles são sempre grosseiros, eu respiro muitas vezes no dia. Qual a sua dica para eu não levar para o lado pessoal? Porque às vezes eu misturo. E como posso melhorar essa questão de grosseria deles? Tá. Ó, primeiro, para que ela seja menos, quando ela fala levar para o lado pessoal, eu acho ser menos abalada emocionalmente com o que eles fazem, né? Uhum. Eu acho que aí, o que a gente já vem falando do treino de meditação, a dica que eu dei hoje, agora no começo sobre os pranayamas. Poxa, se você puder cuidar do teu corpo fazendo uma aula de yoga, 1 ou 2 na semana, vai ajudar. É uma atividade física, vai ajudar. Então, isso vai ajudar, a meditação principalmente, vai ajudar ela a não ser abalada emocionalmente. Ela vai começar a perceber que conforme ela vai praticando a meditação, os fatos dentro da empresa acontecem iguais, só que o resultado emocional dela cada vez vai ficando mais distante. Simplesmente por esse controle. Agora, sobre a grosseria, eu acho que a gente poderia... Como que é o nome? Desculpa, É Gabriele. Gabriele. A Gabriele podia pensar em comunicação não violenta, até fazer talvez um curso com a gente, alguma coisa dentro da área de comunicação não violenta. Porque com a comunicação não violenta, aliás, eu acho que a gente pode, num próximo, uma etapa, fazer até um encontro desses que nós fizemos para falar de meditação, para falar sobre a CNV, a comunicação não violenta. Porque é uma forma de você enfrentar a grosseria de uma forma muito assertiva e muito objetiva. Sabe, é mostrar para esses homens que são grosseiros que, primeira coisa, que ela tem um espaço que é dela, que ela quer que seja respeitado, então que eles devem respeitar esse espaço, e que quando eles quiserem conversar com ela, fazer algum pedido ou alguma reclamação, ela vai ser o exemplo de como se comunicar. Então ela vai começar a se comunicar de forma não violenta, para que cada vez que a grosseria chegar, ela possa pontuar e dizer, eu conversei com você a respeito disso, e quando eu converso com você, eu falo de fatos, eu não te julgo, eu mostro os meus sentimentos e as minhas necessidades. Então eu gostaria que você, quando fosse conversar comigo, também falasse de fatos, sem me julgar como pessoa, e que trouxesse para mim o seu sentimento e suas necessidades aí, que você tem a respeito disso. Então, eu acho que essa mudança na grosseria tem que vir através de uma estratégia de comunicação. Agora, o afastamento emocional, a meditação, exercícios respiratórios de pranayama, isso vai ajudar muito. Nos deixa muito mais calmo, muito menos reativo. O que ela está querendo é ter menos reatividade, do Sim. que ficar tomando essas cargas químicas super negativas da grosseria do outro. E com certeza deve impactar na produtividade dela, né, na sequência ali do trabalho. Eu sempre gosto de pensar essas relações como uma equação, né? Por mais que ali a primeira parte, 2 mais 2 é 4, por mais que o 2 inicial continua sempre sendo 2, se você muda o segundo fator, você tem um resultado diferente. Então, acho que é importante, às vezes, essa diferença vir de nós, porque o resultado vai ser diferente mesmo. E o que a gente pode mudar é a nossa relação em relação a isso, nossa situação em relação a isso. O que eu quero dizer? Que efetivamente, se a Gabriele trabalha com homens grosseiros, efetivamente, a única coisa que ela pode de garantia ter é lidar com ela, é mudar ela, como ela recebe essa grosseria. Efetivamente, quero dizer, porque se esses caras trabalham bem lá dentro, eles não vão ser mandados embora. Eles vão continuar fazendo aquele trabalho.
Então, efetivamente, a única mudança que cabe é a minha. Só que o que a gente vê? Qual é o feedback que a gente colhe? Que quando eu mudo, o meio também muda. Porque as relações, como você disse, se eu mudo, imagina que ali o 2 primeiro são os grosseiros. Se eu mudo o segundo fator, que sou eu, o resultado é outro, porque eu estou me comportando de uma forma diferente. Então, é impossível que eles também não mudem as suas passadas. Mas eu tenho que pensar que a primeira mudança é minha. Sou eu que tenho que agir diferente, que é o que me cabe, né, naquela Sim, situação. com certeza. Professor, seguindo aí para o final desse bate-papo bem curtinho, na verdade, um bate-bola com essas perguntas que nós recebemos do pessoal que participou com a gente do encontro, o Luciano e o Regis, vou fazer um mix aqui do que eles apontaram. Professor, você poderia nos passar dicas de leitura sobre o gerenciamento emocional e o cenário ideal que nós poderíamos pensar para que as empresas hoje cuidem do gerenciamento emocional dos seus líderes e liderados? Tá. Acredito que ambos sejam líderes aqui, né? Então também se preocupam com os seus times, as suas equipes. Então, tem alguma leitura, talvez indicar essa leitura para o time? Quais são as Eu vou começar, dicas? lógico, fazendo uma propaganda particular, que eu tenho um livro, que é o Comunicação Emocional, Arte da Empatia, uma leitura bem rápida, um livro bem fácil de ler, é uma conversa, você vai ver que parece que eu estou conversando com você, com exemplos bem fáceis. Isso é um ponto. Nós podemos, por exemplo, ter acesso ao Ciência da Meditação, que é um livro do Daniel Goleman, junto com mais 2 caras. Tem um outro livro que se chama Cérebro e Meditação. Você fala, mas ele está perguntando de gerenciamento emocional. Mas o livro vai falar de gerenciamento emocional, só que através da meditação. O Cérebro e Meditação, a Ciência da Meditação, o Comunicação Emocional, que é esse que eu passei. E sobre o cenário, eu acho que é pensar o seguinte, não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas é pensar o seguinte, a equação. Um ser humano, para ele funcionar bem, para ele trabalhar na sua plenitude, na sua ampla capacidade cognitiva e emocional, ele precisa estar em bem-estar. Isso, da onde vem isso? Isso já vem de estudos da psicologia positiva e a neurociência vai mostrar. Uma pessoa em bem-estar, ela é altamente produtiva, altamente criativa. Então, é pensar que todo esse movimento que vem acontecendo para que os líderes passem a se comunicar de forma diferenciada é justamente com o intuito de poder buscar uma plenitude no ser humano que trabalha ali. Tanto uma plenitude dele se sentir bem no que ele faz, como a plenitude de você colher dele resultados fantásticos, porque você o está tratando de forma diferente. Então, é aquela velha história. Liderança que busca tudo na força. Consegue resultado? Consegue. Mas conseguiria resultados muito melhores se tivesse uma estratégia diferente da força. Então, não estamos dizendo que não funciona. Nós estamos dizendo, funciona aquém do que poderia. Então, por incrível que pareça, hoje aquela liderança muito brava, positiva, está ultrapassado. Infelizmente, eu tenho que dizer. Né? Quem está ouvindo a gente, se você é um líder ainda que vai lá, bate forte na mesa, põe a mão na mesa, põe o dedo na cara das pessoas, você está obsoleto para esse mundo. Os dias estão contados para isso. Caleb, a gente vê juventude como você, caras novos assim, novos, que vocês já não se submetem mais a isso. Eu vejo minha filha, quantos anos você está, Caleb? 28. 28. Eu tenho uma filha de 24 anos. Ela submete. Ela estava com um emprego super, você não acredita, cara? É um emprego bom pra caramba, ganhando bem, né? Bom no ganhando bem. E ela começou a reclamar. Cara, minha liderança é muito bruta, o cara é muito bruto, o cara fala com a gente muito bruto. Sabe o que ela fez? Ela saiu, está trabalhando num outro lugar, ganhando menos, quase a metade. E ela virou para mim e falou assim, pai, eu não tenho que me submeter a isso. Então, você percebe que é uma geração já diferente. Uhum. Então, esses líderes que trabalham desse jeito na força, eles não vão conseguir mais cativar essa geração. Eles não vão ter mais do lado aquela geração antiga, que o líder vai lá, xinga o cara, fala palavrão pro cara, e o cara fica ali, porque ele fala assim, não quero perder meus 30 mil, não quero perder meus 20 mil, não quero perder meus 50 mil. E é submisso
Aí, ele não perde aí, mas ele vai para casa, ele gasta com dinheiro, com medicação para se acalmar, ou ele vai gastar com bebida para se entorpecer. Alguns até com droga, para conseguir esquecer aquilo. Ou seja, esse dinheiro não está valendo nada, porque Sem você não contar está dormindo. aquilo, sem contar o que não é tangível, né? Exatamente, E o que você não pode fazer nada a respeito. Eu exatamente. até conheço algumas pessoas que chegaram num nível, não somente pela comunicação da sua liderança, mas por questão de estresse que acabava gerando, e que até hoje essa pessoa não conseguiu voltar para o mercado de trabalho, porque ela não consegue mais se relacionar numa estrutura de empresa. Então é algo que até hoje ela colhe frutos. Eu acho que essa geração realmente pensa de forma muito mais equilibrada, né? O dinheiro não se sobrepõe a tudo. A gente tem o dinheiro, tem a nossa saúde mental, tem a nossa felicidade, são vários pontos que eu acho que a gente cada vez mais começa a pensar nesses outros fatores também, né? E eu acho que são vocês, Caleb, a geração de vocês, que vai revolucionar. Vai revolucionar. E quando a gente imaginava que vocês revolucionariam pelo intelecto, a gente percebe, o intelecto está tudo ok, mas a revolução não é pelo intelecto. A revolução é pelas escolhas diferentes que vocês fazem. E isso vai ter que revolucionar as lideranças todas. A gente já vê lideranças, por exemplo, novas, incrivelmente boas, cara. Assim, esses dias mesmo eu dei uma palestra para um lugar, a liderança tem 24 anos. Lidera lá mais de 100 pessoas. Mas, assim, você vê no olho das pessoas todo mundo cativado pelo cara. Sabe? A energia, a forma de falar, a educação, o trato diferente, a alegria para passar. Então, ou seja, é uma grande transformação, uma revolução, que graças a Deus está começando. É que a gente só vê o lado. A mídia, ela gosta muito da violência, porque nós gostamos da violência, né? Tristíssimo, mas o ser humano gosta. A mídia nos oferece o que a gente gosta. Então, isso potencializa a nossa percepção de que o mundo é muito bruto e violento. Mas se a gente começar a olhar, a prestar atenção, não, a violência vem caindo por terra. É que a mídia exacerba ela porque é o que a gente gosta. Mas nós estamos evoluindo. Ó, essa geração que a gente está falando, essa geração que é da sua idade, já é uma evolução. Já é uma geração evoluída. E aí, o que a geração antiga fala? Ah, esses caras não querem nada com nada. É que não tem comprometimento, não. É que antes vocês queriam que eles dessem a vida por conta disso. Que eles tivessem um comprometimento. Quantas vezes eu já ouvi a frase assim, a empresa é maior do que todo o resto. Não. Ó, primeiro é o ser humano. Depois são as relações que ele tem dentro do trabalho. Depois é a saúde física dele. Depois é a empresa. Mas o que se fazia pensar? Não, põe a empresa em primeiro lugar. A empresa. E aí sabe o que acontecia, Caleb? Você via pessoas carregando essa empresa nas costas, com um salarião, mas carregando nas costas igual uma formiga. Fica carregando o trabalho e não percebe uma escravidão. É uma escravidão quando é dessa forma. Né? Ou seja, não. Agora, aquele líder que ele cuida dele, cuida da mente dele, medita, busca formas de se comunicar melhor. Aí ele mostra que a empresa é super importante. Por quê? Porque ele cuida das pessoas que fazem aquela empresa ser importante. Uma empresa sem pessoas não é nada. Qualquer Uhum. empresa, tira as pessoas de lá, é só concreto. Não fala, não se mexe, não gera lucro, não gera nada. É só um nome. Né? Na verdade, quase uma fantasia. Né? É só um nome, não significa nada. Só vai ter significado quando as pessoas entram ali para se interrelacionar. Então, eu acredito que essa geração agora vai realmente trazer uma grande revolução, está trazendo. É por isso todo esse movimento, por isso que a Inova está tão conectada com essa questão de futuro, de inovação, porque sabe que é necessária, pontual hoje na vida. Sim, com certeza. Professor, obrigado pelo seu tempo e disponibilidade de Eu responder essas agradeço. perguntas. Deixo aqui o espaço aberto, não sei se você quer fazer uma última fala, deixar uma última dica para quem nos assistiu até agora, fique à vontade. Eu vou deixar uma última fala, que eu acredito que é na potência que nós, como seres humanos, temos e que às vezes nós esquecemos disso.
Eu quero deixar uma provocação em dizer que o nosso cérebro, ele tem mais que 1 petabyte de memória. A gente nem sabe direito, mas já sabe que tem mais do que 1 petabyte de memória. Não sabe nem quanto, pode ser até muito mais do que isso. E é a gente pensar, para que nós estamos usando essa máquina fantástica, fabulosa que é o nosso cérebro? Cara, isso é fantástico. Isso é um computador que não se tem igual na Terra. A gente não usa nem mais para guardar número telefônico, porque agora, você já viu? Se você perder a agenda do celular, você não sabe o número de Já ninguém. era. A gente não consegue mais se locomover. Esses dias eu vim para São Paulo, deu um pane no meu celular. Como que eu entro em São Paulo? Cara, eu parei num posto rodoviário para tentar... Porque como que eu ia entrar para dentro de São Paulo sem o GPS? Só que, Caleb, há 20 anos atrás não tinha GPS, as pessoas iam para São Paulo do mesmo jeito. Então, a gente vem perdendo potência cerebral. A tecnologia, ela é maravilhosa porque ela facilita a nossa vida. Mas para o nosso cérebro, o facilitar de algumas atitudes significa enfraquecê-lo. Então, é necessário eu retomar esse contato com o meu cérebro e não deixar que ele seja manipulado pela tecnologia, e sim que ele seja o manipulador da tecnologia. Então, que a gente use o nosso cérebro, que a tecnologia nos sirva, e não que sejamos escravos dela. Então, é muito importante hoje, eu acho que essa reconexão com o ser, essa reconexão com a necessidade de desenvolver a inteligência cognitiva, ou seja, os processamentos cerebrais, a importância de desenvolver a inteligência emocional, ou seja, o gerenciamento, a importância da gente desenvolver a inteligência relacional, a inteligência social, que é o que a gente falou bastante na palestra, de como me relacionar com o outro. Então, buscar de novo, volto a dizer, vou ser um pouco aqui religioso, ou um pouco esotérico, não sei na minha fala, mas nós ganhamos uma bênção. E essa bênção é nos fazer diferente de todos os animais que existem aqui. Cara, a gente podia ter uma hora dessa, tá sendo caçado por leão. A gente podia estar sendo caçado por bicho da floresta. E não. Nós estamos hoje como uma bênção, no topo da cadeia. Então, por que não investir no que a gente tem de potencial cognitivo, saúde física, saúde emocional? Por isso, como pilares de desenvolvimento. E aí, como a gente começou lá, eu não me lembro o nome da moça que me perguntou, mas aí sim, passar a ser referência. As pessoas vão olhar, Caleb, para você e vai falar assim, nossa, você é diferente. O que você faz? Ó, aí você não precisa fazer a cabeça de ninguém, é só contar. Aquela coisa de, eu não preciso ficar fazendo a cabeça das pessoas para meditar. As pessoas te conhecem e falam assim, nossa, cara, você é calmo, você é equilibrado, o que você faz? Aí você fala, eu medito. A pessoa vai para casa dela e fala assim, cara, eu acho que eu vou começar a fazer aquilo. Porque ele colhe um resultado muito potente. Então, nós passamos a contagiar o outro pelo nosso exemplo, pelo nosso investimento próprio em todas as nossas potencialidades. Então, a palavra é, nós somos a maior potência que existe nesse planeta. Só que parece que ainda a gente está um batendo de frente com o outro, assim, na parede, no lado, brigando, e ainda não nos ajustamos para perceber o tamanho dessa potência que nós temos. Então, investir nisso. Foco na potência que você é. Desenvolva. O mundo precisa. Tem um slogan que eu sempre uso que é: o mundo merece te ouvir. Desenvolva-se. Verdade. É isso aí que nós possamos desenvolver todo esse potencial que a gente tem como ser humano, né? Sim. Professor, muito obrigado mais uma vez. E a gente se encontra num próximo momento para a gente ter um bate-papo tão gostoso como foi esse. Muito obrigado. Com certeza. Eu que agradeço, querido. Até. Até.